Bom, gente, obrigado pelo convite. Desculpa aí o problema técnico. Não, fazer uma apresentação bem breve. Parabéns, Michele, pelo caso sensacional, é, com um desfecho muito positivo. Vou fazer uma apresentação bem breve em relação a um novo paper que a gente acabou de publicar, que acho que tem tudo a ver com esse caso que acabou de ser apresentado. Então, a gente tem como o valve-envolve mitral uma alternativa à reoperação convencional, alternativa menos invasiva à reoperação convencional. A gente tem uma quantidade significativa já de dados, tanto do registro Vivid como do registro TVT, mostrando a segurança da técnica. Nós não temos nenhum estudo randomizado ainda comparando a técnica cirúrgica com o valve-envolve. O Survive vai ser o primeiro estudo nesse sentido. Então, muito legal ver o pessoal do Dante, da escola, todos no forefront, né, na vanguarda da cardiopatia estrutural. Alguns eventos adversos conhecidos do valve mitral incluem estenose valvar residual, então um gradiente elevado no pós-procedimento, e também obstrução do trato de saída, que foi comentado aí pela Michelle, que é algo que a gente tenta planejar no pré-procedimento. Dados que a gente já tinha trazido do registro Vivid mostram que a posição da válvula aórtica, a posição da válvula transcatéter no contexto do valve-envolve aórtico tinha um impacto na hemodinâmica, ou seja, você fazer um posicionamento que deixa a válvula transcatéter de uma maneira mais supraanular, ou seja, protegendo a área funcional da válvula transcatéter da compressão da válvula cirúrgica, fazendo uma implantação mais alta da válvula, tem uma vantagem em termos de hemodinâmica. Isso já foi demonstrado no contexto aórtico, mas isso não tinha sido feito ainda no contexto da válvula mitral. Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa publicação prévia no valve-envolve como um todo, né, mostrando que a estenose mitral residual, ou seja, gradientes elevados residuais, ou seja, mais de 10 milímetros de mercúrio, são bem comuns no valve-envolve. 8% dos casos de valve-envolve têm gradientes mitrais residuais, e isso eu não estou nem falando de acima de 5, né? Acima de 5 é muito comum, mais da metade dos casos vão ter um gradiente mitral acima de 5, né? Olhando também no nosso segmento, após de um ano, a gente viu aqui no canto inferior direito da tela que houve, inclusive, um aumento do gradiente, né, de 5,6, com a média aqui, seguindo a linha azul, 5,6 no pós-implante, subindo para 6,7 num ano de segmento. Então, a gente vê que é algo que a gente tem que monitorar muito próximo nesses pacientes, porque isso pode ter uma relação com a degeneração de prótese, né? Olhando em termos de sobrevida, a gente tem aqui mostrando em 4 anos uma sobrevida estimada de 62,5 para o valve-envolve, e um resultado pior para o valve-in-ring, né? A gente não vai falar de valve-in-ring hoje, mas uma diferença significativa que a gente demonstrou, e também mostrando que o STS score serve para predizer a mortalidade nesses pacientes também, né? Então, olhando para os preditores aí de mortalidade, de prognóstico, né, que a gente comentou brevemente, então os principais aí é a idade do paciente. O valve ring mitral está associado com uma pior mortalidade, olhando para todos os pacientes. Pacientes com um grau de sintomas mais grave, ou seja, no presença de sintomas no repouso, associado com maior mortalidade, e também algumas comorbidades, como doença pulmonar e doença renal crônica, sendo associados com maior mortalidade. Em relação à necessidade de reintervenção, a gente viu que em 4 anos, 2% dos pacientes precisaram de uma reintervenção ao final de 4 anos, né? E mais ainda nos pacientes de insuficiência de valve ring, quase 6%. E em termos de LVOT obstruction, quase 2% dos pacientes de valve-envolve tiveram essa complicação também, e um resultado pior no valve ring. Em termos de preditores de um replacement, a gente vê que gradientes residuais e insuficiência residual estão associados com um maior grau de necessidade de uma nova
reintervenção nesses pacientes do segmento. Ou seja, é bem importante, ao final do procedimento, você ter o melhor resultado possível. Então, o menor gradiente possível e não ter insuficiência residual. Né? Então, ter um bom desfecho é importante para o desfecho futuro desses pacientes. Em termos de preditores de estenose residual significativa, a gente vê, obviamente, o True Internal Diameter, ou seja, pacientes com válvulas maiores são protegidos contra gradientes residuais, que foi algo que a gente viu nesse caso específico, era uma válvula bem grande, né? O problema principal parecia ser insuficiência com a fratura do folheto, mas a gente vê em muitos casos pacientes com válvulas cirúrgicas pequenas, né, que vão gerar um maior risco de resultados ruins. Em termos do racional desse estudo, então a gente queria ver a associação entre a posição da válvula transcatéter e estenose residual. A gente também quis avaliar a relação entre a posição da válvula cirúrgica e o risco da válvula transcatéter, posição da válvula transcatéter e o risco de obstrução do trato de saída. Foi algo que a Michelle comentou várias vezes, né? Que você, durante o planejamento, vocês colocavam como 20% atrial, então a gente quis ver se essa relação realmente existia, algo que faz sentido fisiológico. E a gente também quis olhar sobre a expansão da válvula, porque muitas vezes a gente vê na experiência com esses casos que a válvula cirúrgica, a válvula transcatéter não expande corretamente, ela tem uma simetria de um dos lados da válvula, você vê que ela não está expandindo igual como um todo. Então, nesse caso que a gente viu, que já foi apresentado, a gente viu que a gente teve uma expansão perfeita, assim, a válvula estava circular, e isso tem muito a ver com o tamanho da prótese, é uma grande prótese cirúrgica. Mas isso não acontece em todos os casos. Então, a gente quis ver se isso tinha alguma relação nas nossas medidas. Então, como metodologia, a gente usou só casos com SAPIEN 3, casos que eram de válvula com um marcador visível, e a gente fez 3 medidas que eu vou mostrar para vocês. Em termos de estenose residual, a gente usou um corte de 5. Os casos de 10 milímetros de mercúrio são relativamente raros, então esse é o extremo, né? A gente quis fazer uma coisa um pouco mais sensível, até para a gente ter poder estatístico fazer as nossas análises, né? E aí a definição também de alveolar obstruction. Então, na esquerda a gente tem uma figura mostrando quais são as medidas que a gente fazia nas válvulas. Então a gente pegou uma imagem fluoroscópica de cada caso que foi incluído com boa perpendicularidade no pós-implante, e a gente fez as medidas de profundidade e de expansão da válvula. Então, a profundidade, a gente media a profundidade nesses dois lados, obviamente essa a válvula ela é circular, mas na imagem fluoroscópica o que a gente tem disponível é uma válvula planificada em duas dimensões. Então, a gente usa cada um dos lados, né, no lado, vamos dizer, o lado esquerdo, o lado direito, não é exatamente isso que está acontecendo, mas de maneira didática, a gente faz essas duas medidas, uma em cada lado, e fez uma média dessa profundidade, como mostra essa fórmula aqui. Em relação à assimetria, o que a gente fez foi medir as alturas dos dois lados também. Então, você espera que uma válvula que esteja perfeitamente expandida, você vai ter a mesma altura dos dois lados, como é esse caso aqui. Esse caso é um caso que tem uma expansão muito boa. Então, a gente fazia a medida da altura dos dois lados e dividia um lado pelo outro. Então, a altura mais longa era dividida pela altura mais curta e fazia subtraía um, e daí a gente tirou o índice de assimetria. Então, o índice de assimetria de 0 quer dizer que você tem uma expansão que é idêntica dos dois lados da válvula, então você não tem nenhuma diferença. Em relação, se você tem um índice de assimetria de 10%, por exemplo, você vai ter que um lado é 10% mais longo do que o outro, que dá a entender que tem uma diferença aí na expansão. A gente também fez medidas dos ângulos da válvula, né, que é algo que eu não vou tocar, porque não teve uma repercussão muito significativa, vocês podem ler mais sobre isso no paper. Então, em relação aos resultados desse último estudo, nós medimos as imagens de 222 pacientes. Como vocês podem ver, a diferença de idade é bem significativa com o que foi apresentado hoje. A gente tem pacientes que, em geral, são mais velhos, e a maior parte dos casos são do sexo feminino, assim como o nosso caso de hoje. A maior parte bastante sintomática, 83% dos casos tem classe funcional 3 e 4. A maior parte dos casos tinha ou uma combinação de estenose com gradiente,
ou só o gradiente elevado, né? Então, esse caso de hoje também com mais insuficiência foi uma coisa um pouco mais atípica em relação ao registro. Gradiente médio de base, 11, então um gradiente bem elevado, e 60% dos pacientes tinha insuficiência mitral moderada ou pior do que isso. Então, 100% dos casos eram de SAPIEN 3, 61% usaram válvulas grandes, como a que a gente viu hoje no caso, 29 milímetros. A maior parte foi transeptal. Se você olha as definições do VARC, uma das questões que é utilizada quando você tem a definição de device success é o gradiente, né? Então, se você olha que você vai ter uma quantidade de sucesso de procedimento alta, mais de 90%, mas quando você leva em consideração a taxa de gradientes pós-procedimento, você vai ver que o device success vai ser baixo. Então, 47% só de device success, porque 50% dos pacientes tinham um gradiente de 5 ou mais. Então, algo muito frequente no valve-involve é um gradiente elevado no pós-procedimento. Uma taxa de obstrução de ventrículo, de vida de saída do ventrículo esquerdo de 3,2%. Então, esses aqui são os dados da profundidade de implantação. Se vocês veem aqui no eixo X, indo para a direita, você vai ter uma implantação que é mais atrial, e indo para a esquerda, você vai ter uma implantação mais ventricular, né? Então, em termos de gradientes no pós-procedimento, a gente não conseguiu encontrar uma relação entre a profundidade de implantação e os gradientes finais. Não teve um P significativo. Mas quando a gente olhou para a parte de obstrução ventricular, obstrução da via de saída, a gente viu que casos com profundidade, com implantação mais ventricular, ou seja, uma implantação mais alta, que a gente fala, porque está indo mais no sentido do ventrículo, teve uma frequência muito maior de obstrução de entrada e saída. Então, casos que tinham 16% da válvula atrial, ou seja, até um pouco menos do que vocês, que a Michelle mencionou, com um corte de 20%, né? Uma incidência de obstrução de via de saída de 7,1% contra 0,7% do resto do grupo. Uma média de profundidade nesses casos de via de saída, de obstrução de via de saída de 11%, contra 19,3% no resto do grupo. Então, um achado significativo aí com a relação da implantação, da profundidade de implantação e obstrução da via de saída. Olhando para a assimetria, a gente também viu uma relação. Então, a assimetria aqui no eixo X, né? Enquanto mais assimétrica a expansão, aqui indo mais para a direita, e vocês podem ver que quanto mais assimétrica a expansão, maior a frequência de gradientes elevados. Mesmo em casos com assimetria boa, ou seja, uma assimetria de 0 até 5%, a gente vê que ainda é muito frequente o gradiente elevado, 42%. Mas você vê uma relação stepwise, né? Gradativa. Quanto mais assimetria, mais gradientes, maior a frequência de gradientes elevados, quase que uma relação dose-resposta aqui em relação à assimetria. Então, olhando, representando a assimetria de uma outra forma, aqui nesse gráfico, a gente vê que casos com assimetria, mais de 15% de assimetria, 81% dos casos tiveram gradientes elevados, comparado com 42% dos casos com assimetria de 0 até 5%. Se a gente combina a assimetria com a profundidade de implantação, a gente acabou vendo uma relação. Então, em casos de assimetria baixa e implantação mais ventricular, implantação mais alta, a gente viu uma taxa de gradientes elevados de 38,5%. Se você tem o extremo oposto, que é uma simetria alta e uma implantação mais atrial, ou seja, mais baixa, você vê uma taxa de estenose residual de 63,6%, mas dá para olhando aqui no lado esquerdo da tela que a assimetria, mesmo em casos de implantação alta, a assimetria tem um efeito significativo na estenose residual, 65% dos casos, mesmo com implante mais ventricular mais alto, você ainda viu uma taxa alta de estenose residual. Então, olhando numa análise multivariada, controlando para diversos fatores que estão mais detalhados no paper, mas você tem que os principais preditores foram o diâmetro da válvula, né, da válvula transcatéter. Então, quanto maior a válvula transcatéter, menor a incidência de estenose residual. E, além disso, o índice de assimetria. Então, a cada 10% que você aumenta no índice de assimetria, você tem um odds ratio de 2,3% na chance de você ter um gradiente elevado. Em relação
left ventricular outflow tract obstruction, ou seja, obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. O único preditor que a gente encontrou no nosso dataset foi a profundidade de implantação, né? Quanto mais atrial você tinha a implantação, menos ventricular, quase metade do risco de LVOT obstruction, cada 10% que você ficava mais atrial, né? Então, aqui a gente tem uma galeria de casos para exemplificar o que é a assimetria, né? Então, aqui, se vocês olharem esses casos da esquerda, de baixo uma Hancock, em cima uma Perimount, com dois tipos de profundidade totalmente diferentes, mas válvulas muito bem expandidas. O índice de assimetria de 0,9%, nesse aqui um índice de assimetria de 3,5%. A gente vê gradientes mais baixos. Em relação a, se vocês olharem mais para a direita, vocês vão ver assimetrias piores, né, assimetrias mais significativas, 16,9% de assimetria, com um gradiente médio de 6 milímetros de mercúrio, e o de baixo uma assimetria ainda mais grave, 17,8%, uma expansão totalmente assimétrica, uma expansão muito ruim, com um gradiente médio de 10 milímetros de mercúrio. Então, algumas limitações desse caso que eu apresentei para vocês, desse paper: a gente não teve casos suficientes de elevação de gradiente mais grave, 10 milímetros de mercúrio. A gente não tinha medições de tomografia. A gente não tem dados em relação à trombose, se a simetria tem relação com trombose. Apesar disso, saiu um paper recentemente, se não me engano, no Neurointervention, do João Cavalcante, aqui nos Estados Unidos, também de Minnesota, mostrando que casos com... Eles mediram de maneira diferente, mediram na tomografia, mas casos com assimetria no valvo mitral, de expansão, relacionados com maior incidência de trombose, de HALT, né? Então, aí uma coisa significativa, porque se você tem uma expansão incompleta ou incorreta dos folhetos, a cooptação vai ser ruim e o seu risco de ter trombose vai ser maior, né? Então, takeaways principais: o valvo mitral com válvula balão expansível, com a SAPIEN 3, está associado com gradientes residuais elevados e com obstrução de via de saída. A implantação assimétrica está associada com um risco maior de você ter gradientes elevados. Uma implantação mais atrial protege contra a obstrução de via de saída, que é algo que faz sentido fisiológico, mas a gente mostrou isso com esses dados. E uma combinação de profundidade de implantação com assimetria pode ter um impacto na hemodinâmica. Então, esse é o paper. O professor Cacheta tem uma cópia aí do PDF, pode distribuir para quem quiser, e também pode entrar em contato comigo. Obrigado pela oportunidade aí de estar apresentando para vocês. Fantástico, Matheus. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo paper, um paper muito bem feito. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Me perdão, acho que eu vou Vocês sair estão me e entrar de ouvindo? novo. Tá me dando... Tá. Dá um segundo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Estamos sim, professor. Ótimo. Então, queria parabenizar o Matheus, né? Mais uma vez, um paper que ele publica muito original, que mostra o impacto da simetria e da profundidade de implantação do valvo mitral no prognóstico, evidentemente, prognóstico de critérios hemodinâmicos. Mas ele já tinha mostrado em paper anterior que quanto maior o gradiente após o procedimento de valvo mitral, pior o prognóstico do paciente. Então, mais uma publicação de ótimo impacto do Matheus aí. Queria parabenizar por isso e, mais uma vez, agradecer pela sua presença aqui, Matheus. A gente pode abrir para perguntas, mas eu queria perguntar primeiro, Matheus, se você, no paper que você analisou do valve-valve aórtico, você chegou a analisar a simetria? Porque a impressão que eu tenho é que a simetria no valve-valve aórtico ela é muito menor do que no valve-valve mitral. Parece que o controle da prótese na valve-valve aórtica é menos necessário, digamos assim. A gente controla mais a altura, a profundidade do que a simetria. Enquanto que no valve-valve mitral parece que a simetria ela é um pouco mais independente da vontade do operador. Qual a sua opinião a esse respeito? Perfeito, acho que perfeito em relação a isso. A gente não tinha analisado ainda no contexto aórtico a simetria, a gente olhava mais a profundidade, e eu concordo com você. Mas a gente tem um paper que saiu agora recentemente, que eu também posso compartilhar, desse mesmo grupo que eu mencionei de Minneapolis, olhando para o valve aórtico,
e a relação com a hemodinâmica, e eles viram uma associação de assimetria de expansão também com resultados hemodinâmicos, que saiu acho que ano passado. Então, acho que pode ter uma relação, principalmente se você for levar em consideração no aórtico, casos que você poderia fazer um BVF, por exemplo, ou uma fratura de válvula, que você também teria uma expansão maior. Essas coisas estão tudo muito conectadas, é difícil você dizer qual que é que é o responsável. Acho que sempre acaba indo para aquela coisa mais multifatorial, mas a parte fisiológica faz sentido, né? Se você tem uma válvula que não está permitindo a expansão, você tem um espaço, né, um espaço constricted space que não está permitindo a expansão apropriada da válvula transcatéter, obviamente que isso vai gerar um resultado pior para o doente, né? Perfeito. Tito, tem algum comentário, alguma pergunta? Parabéns, Matheus. Publicação super interessante. Eu acho que uma vontade que a gente fica quando a gente vê um pouco dos resultados é, bom, se eu tive uma assimetria, então vamos para pós-dilatação, vamos aumentar a nossa taxa de pós-dilatação para tentar corrigir. Mas aí é que vem, primeiro a gente não garante que a assimetria vai ser corrigida, né? Não necessariamente você vai corrigir um lado, você pode muito bem piorar o outro, você pode aumentar. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a pós-dilatação pode ter um papel em melhorar esse preditor? Porque assim, um dos objetivos da gente identificar quais são os preditores é tentar, de alguma forma, controlar. Pós-dilatação seria uma intervenção nesse que você identificou. O que você pensa a esse respeito? Essa é aquela coisa do que faz versus o que faz sentido, né, fisiológico na nossa cabeça versus o que realmente vai afetar os clinical outcomes, né? É difícil dizer como que isso ia afetar, principalmente na posição mitral, né? Saiu recentemente um paper olhando para o BVF, para fratura de válvula na posição aórtica, olhando os dados do TVT. E, assim, houve uma piora de mortalidade hospitalar, né? Uns sinais bastante graves que não tinham sido vistos em estudos menores, né? Lógico que você olhando o dado do TVT, são dados que não têm uma granularidade tão grande, você é uma base de dados grande, mas que você acaba perdendo um pouco dos detalhes dos pacientes. Mas, assim, um achado de segurança bem importante, bem concerning. Então, passar da simetria pro BVF, principalmente na posição mitral, é difícil de você dizer se essa realmente é o melhor approach. Coisas que você pode considerar assim, essas coisas de você tentar a melhora da técnica do procedimento, sempre focar na coaxialidade da válvula transcatéter em relação à válvula cirúrgica, isso é uma coisa que eu imagino, pelo menos, que tenha uma relação, né? A gente não demonstrou isso porque a gente não teve, a gente não tinha acesso aos vídeos para medir, para olhar essa coaxialidade e comparar isso com o resultado final, mas é algo que eu imagino que talvez tenha uma relação. Assim, são coisas que é fácil de você falar, é mais difícil de fazer, né? Eu não tenho essa resposta para você, é difícil de dizer, mas eu acho que é possível. Agora, se é o certo em relação aos clinical outcomes, é difícil de dizer. Show, obrigado. Excelente. Algum comentário, Jorge? Sim, muito bom a apresentação, é verdade. Sim, um comentário com respeito a pacientes nos quais a primeira pergunta no momento de ter complicações a respeito de derrame pericárdico ou até mesmo de tamponamento, muitas vezes o que tivemos algumas discussões com respeito se reverte ou não a questão da heparina no momento de ter complicações desse tipo. E a minha outra dúvida também com ele, em pacientes nos quais tem estenose aórtica conjunto com um paciente que vai para valve em valve, tem algum tipo de consideração com respeito à prótese? Até visto, tem a possibilidade de colocar o label, né? Colocação de balão na posição aórtica para evitar essa via de saída. Não sei se tem alguma consideração com respeito a isso. Então, a sua primeira pergunta é em relação aos dados do registro, é isso? Sim. Com respeito à complicação. Não tenho esse dado para te falar. Essa complicação de derrame pericárdico, acho que a gente tem um número reportado pequeno. Não é algo que a gente coleta especificamente, eu já vi alguns casos na base de dados com esse tipo de complicação reportada.
mas eu não tenho dados para te dizer. Acho que essa é uma coisa que você precisa de uma granularidade muito grande, acho que, e também não é uma comprovação frequente. Então, em termos de poder estatístico, para você dizer alguma coisa específica, acho que vai ser acho que em termos de dados, vai ser uma data free zone aí por um bom tempo. Em relação à segunda pergunta, também, assim, eu tenho um estudo que a gente tem tentado fazer de coletar casos com intervenção dupla, valve mitral e aórtico, com o Henrique, que a gente está tentando coletar esses dados, mas, assim, vai ser uma case series aí, at best, assim, também é um número mais limitado. Então, em termos de, para você sabe muito bem, assim, em termos de, para a gente poder falar alguma coisa em termos dos dados, a gente precisa ter um N significativo. Então, essas questões finas o valve já é um procedimento, o valve mitral já não é um procedimento assim que a gente faz todo dia, né? E aí, olhando essas coisas, esses detalhes mais técnicos do procedimento, uma combinação de duas, é difícil de dizer. Eu não tenho esses dados do registro para suportar nenhum tipo de decisão. Acho que vai aí do operador cada caso. Não é a melhor resposta, mas... Foi ótimo. Michele, se você estiver aí, qual que é a sua percepção? Vocês aí, no estudo Survival, vocês perceberam algum impacto ou percentual de assimetria, algum fator relacionado à assimetria, ou é uma observação que você acha que é difícil de ser observada, o impacto clínico, ou o gradiente transvalvar? Qual a sua opinião a esse respeito? Agora, no começo, a gente ainda não tem avaliação tomográfica de todos os pacientes. Foram feitas análise de 10 pacientes, que está em andamento um doutorado à parte, onde vê-se todas as tomos pós, que é feito em torno de 30 dias. 30 e depois 6 meses tem também uma nova tomografia. Nessa avaliação, eles não estão focados na assimetria, estão mais na avaliação da via de saída, se realmente é compatível com a nossa análise pré. Então, a gente não tem muitos dados. Indiretamente, acaba sendo observado para ver se realmente tem alguma alteração, até na característica do folheto, se tem espessamento ou alguma coisa. A princípio, desses poucos pacientes avaliados, foram 2 casos que tiveram mais com 6 meses. Até então, não teve nenhum relato. Teve um paciente que teve trombose da prótese percutânea, mas era um paciente que tinha muitas outras comorbidades. Já teve eventos prévios, era uma paciente que tinha lúpus, que tinha SAF, já teve evento trombótico em outros territórios. Então, a gente não consegue pegar esse caso e levar para os outros que não tinham essas outras doenças. Então, foi um caso muito à parte, que a gente até fala assim, é raro adicionar esse paciente em um estudo. Esse paciente geralmente é o paciente que não é randomizado. Mas teve esse único caso. Nos outros casos, não foram avaliados totalmente, até mesmo porque foram 75, 10 é muito pouco. Exato. Então, não tem essa percepção. O que tem é dos gradientes do eco, que também teve um caso de uma paciente que teve mudança do parâmetro do eco, que até a gente vai relatar esse caso no próximo congresso, que ela teve uma mudança, um aumento do gradiente com mais ou menos uns 2 meses do pós-procedimento. Quando foi feita a análise da tomografia, a gente viu que estava subexpandida essa prótese. E ela entrou para um novo procedimento, foi optado por cruzamento pela mesma septostomia que a gente fez anteriormente, que foi a maior dificuldade do procedimento, e feito uma nova dilatação dessa prótese. Não teve nenhuma outra intervenção adicional além de uma nova dilatação, que faz mais ou menos uns 15 dias que essa paciente fez. Então, a gente ainda não sabe, assim, o segmento, se realmente essa pós-dilatação em um segundo momento trouxe algum benefício ou não. Claro. Só a pós-dilatação, não foi fratura? Não, foi só pós-dilatação. Não foi o suficiente para fraturar. Um balão maior. Então, provavelmente, Matheus, eu imagino que os seus achados, eles só corroboram a necessidade de um bom planejamento do procedimento e uma técnica ótima de implante, né? Porque a partir do momento que a gente faz o sizing correto, escolhe o tamanho da prótese correta e faz o implante correto durante o procedimento que nós discutimos,
seguramente isso deve mitigar a probabilidade de assimetria ou de implante muito baixo da prótese. A gente imagina que talvez esses cuidados maiores no planejamento, a técnica de implante, devam diminuir essa chance de assimetria. Você concorda? Concordo. Gênero, número e grau. Mais algum comentário? Doutor Sérgio do Carmo Jorge, algum comentário? Comentário só parabenizar, eu tenho gostado demais, né, dessas reuniões, aprendido demais, Que bom. porque não é dado ao clínico essa profundidade para ele entender as possíveis soluções, as possíveis complicações. Ele é deixado meio de lado em relação a isso, entendeu? É verdade. E eu estou sendo muito feliz em relação a ver isso aí, né? Ótimo. Nós E que o agradecemos. resultado vai depender de uma medicina baseada em evidências, né? Que é o que a gente fala. Fantástico. Então, não basta você só indicar, você tem que saber indicar bem e o momento para indicar, né? Exatamente. E vocês estão me dando a oportunidade de ver os bastidores, Prazer é todo nosso. bastidores da hemodinâmica, né? Exato. Mas está super assim, eu tenho prazer em alto nível essa reunião, e vocês estão me dando a oportunidade de ficar bisbilhotando aqui, o que é muito bom. Né? Prazer é todo nosso, Sérgio. Tá bom? Viu? Tá. Muito obrigado por participar. Vocês tomaram conta da situação, então eu não tenho o que falar, cara. Professor, posso Por favor. só perguntar para o Matheus. Matheus, parabéns mais uma vez, parabéns, Michele, excelentes casos. Nesse Vivid Registry, vocês têm alguma, ainda que não seja o primary ou secondary endpoint aí, vocês têm algum dado de complicação de ruptura do ânulo mitral e ou necessidade de pós-dilatação para PVL? Desculpa se você apresentou, minha internet estava um pouco instável. Se você já falou, perdão, se não, eu gostaria de saber se vocês têm esses dados nesses 200 e alguma coisa pacientes incluídos. Muito rara, below 1%. Beleza, show de bola. Ótimo. Pessoal, então acho que a gente já finalizou aqui. Então a gente começou com a apresentação de um caso maravilhoso pela Michele, mais uma vez, muito bem apresentado, com um resultado excepcional. E o Matheus nos brindou aqui, né? Uma honra ter o Matheus aqui. Acabou de publicar um paper muito importante, além de outros papers que ele tem publicado nessa área de valve em valve mitral. Queria agradecer também o Tito, o Jorge, mais uma vez a Michele, o Marcos Danilo, o professor Sérgio do Carmo Jorge, e todos que aqui ficaram até tarde participando. Mais um sucesso aí. Desejo agora o Matheus sucesso em Nova York, na Columbia University. Todo sucesso. A gente se encontra aí, Matheus. Obrigado, professor. Obrigado mais a uma todos vez. aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Até logo.